Olá, meu nome é Mariana e meu trabalho é sobre avaliação in silico de derivados de imidazopiridinas como potenciais inibidores da arginase de Leishmania amazonensis. As leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por mais de 20 espécies de um parasita chamado Leishmania. Esse parasita pode se apresentar de três formas: a promastigota, amastigota e paramastigota. E ele é transmitido pela picada do inseto fêmea da família do Phlebotomidae. Essa doença pode se manifestar de três formas: a leishmaniose cutânea, que causa feridas na pele, inflamação e pode levar até a úlcera; a mucocutânea, que é considerada uma segunda forma da cutânea e atinge principalmente a mucosa nasal; e a leishmaniose visceral, a forma mais grave, que causa febre, anemia, perda de peso e pode levar até a morte. Em 2020, foram relatados mais de 1 milhão de casos de leishmaniose nas Américas, sendo mais de 900 mil de leishmaniose cutânea e mucocutânea e mais de 63 mil de leishmaniose visceral. E o Brasil é responsável por relatar mais de 84% desses casos. São poucas opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da leishmaniose, sendo fármacos de primeira escolha apenas 2 e de segunda escolha 4, apresentando baixa eficiência, porque não são todos eles que foram desenvolvidos propriamente para a leishmaniose. Apresentam alta toxicidade também, alguns causam até nefrotoxicidade e são de difícil administração, sendo a miltefosina a única opção por via oral. Portanto, a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos é de extrema importância. E uma das ferramentas que pode auxiliar diminuindo o custo e o tempo é a utilização de ferramentas computacionais, como, por exemplo, o Structure Based Drug Design, que participa na caracterização do sítio de ligação e está envolvido no mecanismo molecular, na cinética e na termodinâmica da interação molecular. E para isso é necessário um alvo que seja de relevância clínica para a doença. Esse alvo, na leishmaniose, é a arginase. A arginase é uma enzima trimérica dependente de manganês e que faz a conversão da L-arginina para a L-ornitina, que é importante precursor das poliaminas, sendo as poliaminas importantes para a sobrevivência e desenvolvimento do patógeno. Portanto, sua inibição é de extrema importância para o combate à leishmaniose. Ela apresenta no seu sítio ativo, então, os íons manganês coordenados por resíduos de água e resíduos de histidina e aspartato. Assim, o objetivo desse trabalho é a identificação de substâncias líderes através de uma triagem virtual e avaliação dos parâmetros ADMET de um conjunto de substâncias propostas a fim de inibir a arginase de Leishmania amazonensis. Em trabalhos anteriores realizados pelo nosso grupo de pesquisa, foram identificados três substâncias potenciais inibidoras de arginase de Leishmania amazonensis. São elas, LMED 27, 36 e 47, que possuem um núcleo indólico, tiazolidinônico e também um ácido carboxílico que foi importante para a interação com os íons manganês. A partir delas, então, foram propostas 104 novas substâncias, utilizando a estratégia de hibridação. Então, temos um conjunto de híbridos de triptofano, tiazolidinona, híbridos de indol, 3-tiazolidinona, híbridos de 2-carboxilamidas, tiazolidinonas, e híbridos de ácidos indóis acéticos e, claro, o próprio núcleo indólico. E agregando a esse conjunto estratégia de bioisosterismo, temos híbrido de piridinas, tiazolidinonas, tetrahidroimidazopiridinas, imidazopiridinas e híbridos de imidazopiridinas, tiazolidinonas. Para a triagem virtual, foi feita a pesquisa dos tautômeros e das microespécies em pH 7.4 das 104 substâncias. Foi feita a minimização de energia em campo MMFF94. A arginase de Leishmania amazonensis foi construída por homologia. Foi feita a pesquisa e ajuste das características do alvo molecular. E então, foi rodado um docking usando as 4 funções do programa GOLD. Após isso, foi feito um ranking das 10 melhores substâncias utilizando a metodologia de escala. Foi feita a validação do consenso, por consenso dessas 10 substâncias, utilizando o RMSD, e foi feita a análise das interações no painol, seguidamente pela avaliação dos parâmetros ADMET, no Swiss e no StopTox, sendo então possível a identificação de compostos líderes. A escala, então, nos proporcionou a seleção de 10 substâncias. Dessas, 6 delas foram validadas por consenso com RMSD menor que 2 angstroms, sendo 2 pares de enantiômero, A1R e 1S, 2R e 2S, e 2 enantiômeros puros, A3R e A4R. E, para a análise das interações, foram selecionadas as funções Gold Score e QMPLP. Para a reclassificação das substâncias, foi feita as análises das interações, sendo atribuídas as que tiveram maiores interações com resíduos chaves do bolsão catalítico as maiores posições. Sendo assim, a substância 1R, por apresentar 2 interações com os íons manganês, atribuída então a posição 1. A substância 2S, apesar de apresentar 2 interações com os íons manganês, fez 2 interações com resíduos de arginina, interações de hidrogênio, só que da cadeia B. Portanto, foi atribuída uma menor posição a ela. A substância 4R foi a que apresentou
maiores interações de hidrogênio com o bolsão catalítico, então foi atribuída a segunda posição, e assim sucessivamente, tendo então a nossa reclassificação, sendo a primeira como um R e a sexta como um S. Podemos identificar os resíduos e os grupamentos envolvidos no reconhecimento molecular. A 1R apresentou interação com os íons manganês a partir do grupamento ácido carboxílico. Fez interações de tipo de hidrogênio com a carboxila do grupo tiazolidinônico e a carboxila hibridizada. E ainda, o grupo nitro permitiu que fizesse mais interações de hidrogênio com o resíduo de lisina. O mesmo acontece com o grupamento ácido carboxílico da 4R, que faz interação também com o íon manganês. Assim como as suas carboxilas hibridizadas e do grupamento tiazolidinona fazem interação do tipo de hidrogênio com a asparagina 143, mas também faz interação com a treonina 148. E os dois substituintes hidróxidos fazem interação do tipo de hidrogênio também com a alanina e o aspartato, sendo essa substância possuindo duas interações de hidrogênio a mais que a 1R. Como nossas substâncias têm tamanho grande, a maior questão envolvida seriam se elas caberiam num sítio ativo, já que ele ocupa uma área de mais ou menos 15 angstroms. Mas, por essas representações, podemos ver que não só nossa substância cabe nesse sítio ativo muito bem, como as suas substituições permitem com que elas façam interações com outros resíduos do bolsão catalítico. A análise ADMET, em geral, demonstrou que nossas substâncias possuem baixa solubilidade em água e baixa absorção do trato gastrointestinal, porém, eles não ultrapassam a barreira hematoencefálica. A substância 1R apresentou-se como pouco solúvel e é inibidor de duas CYPs, e tem alerta de toxicidade oral, o que não ocorre com a substância 4R, que é moderavelmente solúvel, não é inibidor de nenhuma CYP e não tem alerta para toxicidade oral. Sendo assim, a substância 4R foi a que apresentou melhores resultados, tanto nas propriedades ADMET quanto na interação com o alvo molecular, e é necessária sua comprovação da atividade anti-leishmania com testagens in vitro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu agradeço a CAPES pelo fomento, ao UEL e ao meu laboratório, o LASMED.